Olá, tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e esse é o seu Podnext, o podcast que trata política de forma bem descomplicada, você já sabe, né? E por falar nisso, você sabe o que é mandato coletivo popular? Se você não sabe, chegou a hora de aprender, porque hoje eu estou recebendo duas representantes do Mandato Coletivo Popular, Judete Zilli, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E claro, uma das minhas convidadas é a Judete Zilli. Tudo bem, Judete? Oi, tudo bem? Obrigada aí pela possibilidade de a gente conversar um pouco sobre essa novidade na política, né? Não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil todo. É isso mesmo. Nossa segunda convidada é a Silvia Diogo, que também é co-vereadora, é assim que fala, né? É assim mesmo, Gislaine, co-vereadora do Coletivo Popular Judete Zilli. Que legal. Então, meninas, eu quero que vocês comecem contando pra gente como que foi aí essa ideia de ter o mandato coletivo popular aqui em Ribeirão Preto. Além de vocês duas, tem mais 3 pessoas que integram o coletivo. Isso, nós temos a Adria Ferreira, o Danilo Valentim e o Paulo Honório, que compõem aí o mandato coletivo. E essa ideia, ela nasce dentro do movimento feminista de mulheres. Olha. Como tantas outras coisas na história do Brasil, o mandato coletivo também tem origem lá dentro do grupo de mulheres, que em 2018, 2019, tinha uma articulação bastante grande dentro da educação de Ribeirão Preto, e nós vivíamos um momento assim bastante difícil e tenso, com algumas mudanças na política ribeirão-pretana. E sempre que íamos à Câmara era uma labuta muito grande, nós não tínhamos representatividade no sentido de ter algum vereador ou vereadora que fosse professora ou que nos representasse, e aí era muito difícil conseguir a maioria das coisas. E num desses momentos, quando foi aprovada a terceirização da educação no Ribeirão, um grupo de mulheres saiu de lá assim, muito raivosas com tudo que estava vindo acontecendo, e a gente resolveu, naquele momento, assim, olha, é preciso chegar até a Câmara, não adianta organizar as mulheres e para a luta sindical e para os movimentos populares fazer essa disputa dentro da cidade por políticas públicas e não ocuparem esse espaço. E aí veio a questão, ocupar, mas ocupar como? Com quem? De que forma? Foi aí que começamos a pensar em como seria a ideia de um coletivo, de um mandato coletivo na cidade, né? E aí nós começamos a pensar E como iríamos foi uma fazer. novidade isso, né? Até então nós não tínhamos nenhum outro mandato coletivo aqui. Na eleição de 2016, de 2018, se a gente for procurar na literatura, a gente vai ver que há muitos anos, há décadas, existem nomenclaturas que retratam a composição de mandatos coletivos, participativos, mas sempre com movimentos e de forma muito diferente do nosso. Porque se a gente pensar, todo mandato, mesmo os convencionais e personalistas, como são e como nós conhecemos, eles são coletivos, porque ninguém faz nada na política sozinho, ninguém é eleito sozinho, e se eleito, por mais que dispare de votos, não tem a menor condição de realizar o trabalho sozinho ou sozinha. Então, tudo é coletivo, né? Aonde que vem a novidade de um mandato coletivo que se predispõe a fazer isso desde a campanha? Vem no formato, vem no nome, vem na forma como são discutidas e como são deliberadas as coisas, e vem principalmente do compromisso desse representante dentro do mandato coletivo em dar voz àquilo que se é feito no mandato. Porque isso é uma das coisas mais difíceis. Geralmente, a decisão última ela acaba sendo do vereador ou da vereadora. No mandato coletivo, a gente discute muito e delibera sobre tudo para que essa voz também seja representativa. Então, cada voto meu é também o voto do que foi discutido no mandato, é também o voto de uma bancada, o voto que foi construído com aqueles grupos afins do que diz cada projeto de lei. Então, eu acho que a grande mudança ela vem nessa perspectiva. E eu acho que isso que é inovador, é isso que é esperançoso também, porque propicia que lideranças, que pessoas comuns, que jamais teriam condições de estarem inseridas em um mandato, possam estar. E essa é a riqueza do mandato coletivo, eu acho, e é no que eu acredito enquanto um formato
democrático de exercer política. A gente vai falar mais daqui a pouquinho Sim. sobre esse formato democrático. Mas antes, para as pessoas que nos assistem, nos ouvem entenderem, a gente sempre que vai falar do mandato coletivo aqui em Ribeirão, por exemplo, a gente fala Mandato Coletivo Popular Judete Zilli. Ou seja, tem um nome que é o seu, Isso. né? E as pessoas conhecem mais você por conta disso, até. Por que isso? Por que formalmente não se pode ainda colocar o nome de todo mundo? Porque não existe legislação para isso. O Tribunal Regional Eleitoral não entende, não aceita e não regulamentou isso, embora já exista uma luta em Brasília, no Congresso, para regulamentação. Não sabemos o que vai virar, não sabemos se é um processo que vira, mas é importante que, pelo menos no processo eleitoral, já foi aceito a inclusão de um nome que não seja só o nome da pessoa. Uhum. Porque o que é que nós usamos normalmente? O nome da pessoa ou o apelido, a qual ele ou ela é mais conhecido ou conhecida, né? Para que as Sim. pessoas vinculem uma coisa à outra. O nosso não, o nosso veio o mandato coletivo, Coletivo Popular Judete Zilli. Então, isso pressupõe que tem um representante oficial, Uhum. né? E a gente costuma dizer que o CPF que nos representa é o meu. Nas câmaras, seja na Alesp, seja nas câmaras municipais, os espaços como a tribuna, como a votação, como a representatividade nas comissões, ainda não podem ser feitos através dos covereadores. Mas é isso que a gente busca. Mas é tão novo tudo isso que eu penso que a gente que vai ser necessário termos muitos anos de experiência, de amadurecimento, para a gente pensar como elaborar e fazer com que isso se torne uma realidade no Brasil. A gente sabe que a questão do poder unilateral e personalista é uma coisa difícil de ser combatida, difícil de ser vencida, né? Mas a gente vê nisso uma grande possibilidade. Mas, independentemente da legislação, é perfeitamente possível que os grupos se organizem dessa forma com representantes. Então, nesta possibilidade, eu penso que dá para dizer para quem está nos ouvindo que é possível, sim, pensar em estratégias como essa. Não só para vencer a eleição, obviamente, porque é necessário trabalho, é necessário compromisso, ninguém chega na política de um dia para o outro. Eu faço parte da política desde os meus 20 anos de idade. Eu nunca me atrevi a ser candidata a nada, até porque não tinha interesse nisso. Com o tempo, isso vai se intensificando, porque, por exemplo, como que você trabalha com as mulheres no sentido do empoderamento, da consciência, de elas ocuparem o espaço, e chega um momento em que você nunca fez isso, ou que o seu grupo nunca tentou fazer isso. Aí foi uma iniciativa que a gente teve, sabe? Então, é perfeitamente possível seguir nesta perspectiva para além do que a legislação prevê hoje, ou que possa prever em 2026 e até em 2028. A gente não sabe, né? Mas acho que o que fica de importante é isso, é a gente poder, de fato, democratizar o espaço e dar mais representatividade para o mandato, seja ele qual for, em que instância for. Que interessante. E pelo jeito vem dando certo, né, Silvia? Porque vocês tiveram aí uma reeleição. Sim, está dando muito certo. Mas a tendência é dos coletivos e mandatos coletivos prosperar. Porque em 2016 foram 360 grupos que se interessaram pela política, mas somente 20 chegaram. Isso no país. No país. Hoje, nós temos 51% de partidos de esquerdas, né? PT e PSOL. PSOL tem 51% e o PT tem 31% de mandatos coletivos dentro do país. E, na realidade, nós estamos já em 9 estados. A tendência é crescer e a gente trabalha muito para que isso aconteça, porque a partir de um mandato coletivo, a gente sente que a possibilidade de chegada, de possibilidade de respostas, elas são mais rápidas, porque não é uma única pessoa pensando.
dependendo do número de pessoas em que tiver compondo esse coletivo, é o número de pessoas que vai dar essa mesma resposta lá fora. E isso dentro do mandato é muito importante, porque você agrega valores, agrega pessoas. E hoje, mesmo no momento em que estamos vivendo, esse feedback precisa ser dado assim de imediato, porque as mídias sociais é muito rápido e nós estamos aprendendo também a ter essa agilidade dentro da política, dentro da Câmara Municipal. E somos muito bem aceitos, diga-se de passagem, porque é um grupo formado por 3 mulheres e 2 homens, todos militantes de algum movimento, né? Movimento negro, movimento de mulheres, o Paulo, que é da moradia, e o Danilo, que também é professor igual a Judete. E isso também faz com que a nossa história na Câmara Municipal seja diferenciada, porque a gente consegue estar em algumas comissões, a gente consegue dialogar em várias comissões, mesmo não sendo as comissões às quais a gente está participando na Câmara Municipal. Não seja da nossa área, mas a gente está lá aprendendo, dialogando na medida do possível. E na prática, meninas, como que funciona isso? Porque assim, como não tem esse reconhecimento formal ainda do grupo como um todo, né? Então, a vereadora, na teoria, é a Judete. Então, a Judete tem o salário de vereadora. E os demais têm cargos, são voluntários, junta tudo e divide igual. Como que funciona isso aí na prática? São todos assessores. É. Nós, na Câmara, hoje, nós temos o cargo de vereador e nós temos 5 assessorias. Certo. Nós compusemos dessa forma, tá? 5 pessoas no nosso mandato. Nós temos vários colaboradores, várias pessoas que participam de instâncias diferentes, que emitem opinião, que fazem a discussão conosco, mas são pessoas do nosso grupo de apoio, que a gente diz que é do nosso conselho participativo, das pessoas que nos ajudam a pensar a política e o mandato. Mas a assessoria, dentro do nosso mandato, ela recebe aquilo que compõe ao cargo ao qual ela faz parte. Então, são 2 cargos diferenciados, 3 que recebem o mesmo salário, e assim nós dividimos. Pode-se haver inúmeros modelos disso. Inclusive, mandato coletivo pode ter estatuto, pode acontecer, sim, a divisão de salários, desde que regimental e também juridicamente registrado, porque não se configura rachadinha em hipótese alguma. Então, assim, existem modelos diferenciados que podem atender a mesma demanda. Nós optamos por um mandato menor, porque além da inexperiência do projeto, mesmo no Brasil, era necessário saber como que isso ia funcionar, né? Então, tem muitas coisas que às vezes dificultam no processo. Porque quando a gente fala de poder, quando a gente fala de salários, quando a gente fala de representatividades, a gente tem que saber que a gente está lidando com humanos. Sim. E que problemas vão aparecer nesse caminho. Nós optamos por aquele que no momento parecia mais fácil. Uhum. Nós teremos um cargo de vereança e nós teremos 5 cargos de assessoria. Uhum. Ok. A Adria, ela é uma professora aposentada, ela está hoje na coordenação de uma ONG que nós criamos lá em 1997. Uma ONG que atende mulheres em situação de violência e que perdura até hoje. Então, ela não tinha nenhuma necessidade, e também a gente entenderia que nem deveria ter, de também acumular o salário de assessoria da Câmara. Certo. Então, nós pudemos, dessa forma, ter mais 2 cargos de assessoria. Então, a gente ampliou o mandato de certa forma e estamos trabalhando dessa forma que tem, por hora, dado certo. Mas a gente já vislumbra outros modelos também, inclusive de rodízio das funções. Porque aqui na Câmara de Ribeirão Preto, por exemplo, existem 2 cargos diferenciados, que um é de chefe de gabinete e um é de assessor direto. Certo. Ambos têm atividades específicas diferenciadas. Embora, no âmbito da política, todo mundo tem as mesmas responsabilidades, tem que saber de tudo e tem que acompanhar tudo, porque não dá para fragmentar, né? Sim. Mas o co-vereador, hoje eu entendo que uma co-vereança, ela é um acréscimo. Por quê? Se ela vai usar de um cargo de assessor, ela tem que cumprir o que cabe a uma assessoria
mais o que cabe de covereança. Porque a covereança é a militância dela. Então, por exemplo, eu e o Danilo militamos na educação. É óbvio que o Danilo vai ter muito mais inserção e poderá trabalhar muito na educação, porque é a base dele. Só que isso é o acréscimo. A função dele, enquanto assessoria, deveria acontecer. Deveria e tem que acontecer. A da Silvia, por exemplo. Silvia representa o movimento negro, o movimento de mulheres, uma parte importante da área social, né? Ela tem que levar para o mandato essas funções, sem se esquecer daquilo que cabe a ela, atribuição de assessor. Então, assim, é um trabalho que eu costumo dizer que a gente acrescenta trabalho e dobra o compromisso. Porque, em vez de eleger uma pessoa só, a gente acaba elegendo um grupo. Então, eu costumo dizer sempre que isso tem um peso de uma responsabilidade absurda nas duas vertentes, no sentido de você cumprir o seu trabalho técnico e nunca, jamais perder a dimensão do político e daquilo a qual o mandato, o grupo, cada um e cada uma de nós se propôs a fazer, né? Que é, no frigir dos ovos, o mais importante. E é necessário que a população entenda isso, que cada pessoa entenda isso, porque é como você disse, as pessoas não gostam de política. Elas não gostam e nem têm a menor intenção de aprender sobre, de estudar, de intervir. Mas nós precisamos disso, porque é na política que se decide tudo, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é a política que toma muitos rumos daquilo que norteia a nossa vida. Então, a gente precisa, no mínimo, se interessar por ela. E cobrar, porque voto é coisa muito importante. E o voto é aquele poder que cada cidadão, que cada cidadã tem e que não reconhece também. Porque é igual elefante, não sabe a força que tem. A gente precisa destacar e fortalecer isso cada vez mais. As pessoas até esquecem, né? Passa um ano, dois, falam, quem você votou? Ih, nem lembro. Completamente, né? Sim. E eu não sei, assim, eu sempre acreditei que fosse possível mudar isso, assim, minimamente, né? Sim. Claro que a gente não tem a menor pretensão de salvar o mundo e nem acho que o caminho nosso é o correto e que seja o verdadeiro. Mas é uma possibilidade, ela é real. Porque, pelo menos para os grupos menos favorecidos, aqueles que têm menos possibilidades, porque esse negócio de meritocracia verdadeiramente não vale se as pessoas não têm as mesmas oportunidades, elas necessitariam entender disso para poder, através disso, intervir na realidade, né? É isso que a gente aprende na educação, que aprendeu com Paulo Freire, é o que a gente acredita e o que faz a gente ainda ter muita esperança. Que bom, que bom. Esperança é fundamental. Sim. Agora, curiosidade, tá? Na prática, como que funciona? Porque é assim, quando tem mais do que uma pessoa, pode haver atrito, conflito, né? E vocês são em 5 pessoas, né? E como vocês já disseram, vocês sempre tentam resolver tudo, né? Isso, tudo ali no consenso. Como que é, de repente, uma votação polêmica, né? Um objetivo, o outro tem outro objetivo. Como que vocês conseguem se entender as 5 pessoas e chegar no senso comum de que aquilo é o legal, o ideal para o coletivo? Gislaine, a gente sempre tem dialogado nesse sentido. Por mais divergência que possa acontecer dentro do grupo, e votações diferentes, diálogos diferentes, a gente sempre pensa no objetivo maior, que é qual foi a nossa proposta para chegar até aqui. E é essa proposta que nós temos que levar até o final. Tanto é que quando não há consenso em nossas votações, o que a gente faz? A gente vota. Ah, são 5, sempre alguém ganha, né? Sempre. 3 vai decidir, né? Um embrólio, né? Zefire. E é interessante porque não tem essa de sair magoadinho. Porque nós estamos em 5, teve a votação e você perdeu. É essa proposta que vai e é dessa forma que vai ser votado. Não é fácil. Tem momentos em que nós também sentimos algumas dificuldades, mas tudo isso é um crescimento para nós. Como é tudo muito novo e nós estamos aprendendo, apesar de estarmos já no 2º mandato, mas estamos aprendendo, e muito, muito, muito. Trabalhar o diferencial é muito difícil, difícil, mas
estamos aí. É um crescimento pessoal também, né? Também. Para vocês, eu acredito. Sobretudo, embora assim, a gente vai aprendendo e vai acumulando isso ao longo da vida, né? Nos espaços que a gente participa, com os grupos com os quais a gente trabalha. Mas em um mandato coletivo, acho que tem uma coisa assim primordial que a Silvia toca. Nós temos um norte, nós temos uma plataforma, nós temos um objetivo. É claro que de vez em quando, numa votação, num projeto, hoje, por exemplo, nós temos o governo federal, é claro que às vezes a gente não consegue acompanhar tudo e ter com perfeita clareza qual é o jogo mais assertivo do momento, no que eu devo apostar agora. Será que é o momento de levar isso à população? Será que é o momento de fazer a defesa deste projeto e não daquele? Então, assim, as dúvidas, elas vão aparecendo a todo momento, porque as correlações de força são diferentes, né? Existe uma correlação de força dentro do mandato, existe uma na sociedade, existe um no parlamento que envolve os 22 vereadores que estão lá, existe o partido político, então assim, Sim. são muitas forças, são muitos grupos que interferem nas decisões. Então, quando um está mais aquém do objetivo, ou com mais dificuldade, ou mais discordando por ter menos conhecimento, ou qualquer outra coisa que seja, a gente precisa dessa maioria para fazer a aposta mesmo, para tomar a decisão daquilo que deve ser feito naquele momento. Em caso de acerto, ok, o ganho é de todo mundo. Em caso de erro, é também de todo mundo. E é um ganho de experiência, no sentido Sim. de a gente saber, pelo menos de a gente poder prever como vai ser o próximo passo, para não incorrer nos mesmos erros, para buscar mais informações. Mas, assim, não dá para ninguém, nem o vereador e ninguém que está incluído no mandato desse, e aí eu digo ninguém mesmo, tá? Seja na assessoria, seja de covereança, seja em conselho participativo, alegar que não se sabe ou que se pretende algo que é completamente diferente da plataforma de ação e com o compromisso que todo mundo assumiu. Então, a gente tem isso para balizar a nossa ação, né? Eu penso que isso facilita e muito o caminhar, né? Jamais votaríamos ou defenderíamos algo que fosse contrário à classe trabalhadora, contrário aos direitos das crianças e adolescentes, às mulheres, aos idosos, que vá na contramão daquilo que é melhor para a educação em Ribeirão Preto, dentro do movimento de moradia, defender construtoras em Ribeirão Preto, por exemplo, que detêm todo o lucro, em detrimento dos trabalhadores que vão passar o resto da vida pagando para morar ali em 48 metros quadrados. A gente vai defender o oposto disso, né? A gente vai defender projetos de gestão, de autogestão, a gente vai defender lotes urbanizados, a gente vai defender aquilo que as pessoas possam de fato ter. E que, na verdade, vem a ser defender os direitos de uma classe que historicamente foi menos favorecida e que tem menos oportunidades. Esse é o nosso norte. Perfeito. E aí, no decorrer aí desses anos todos que vocês já estão na Câmara em Ribeirão Preto, queria que vocês me citassem assim, algo que vocês acreditam hoje que realmente foi uma grande conquista. Algo assim, eu sei que o trabalho de vereador é todo dia, né? É uma conquista pequenininha por dia e tal, mas teve algum projeto que vocês acreditavam que deu certo, que hoje funcione, alguma bandeira que vocês trabalharam desde a campanha, alguma coisa que hoje já dá para falar assim, não, estamos realizados por termos conseguido isso? Eu penso que realizado ainda não, mas estamos caminhando para. Por exemplo, a Judete é a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara e da Frente Parlamentar. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com a sociedade ribeirão-pretana, junto com os movimentos da cidade. E são propostas como a implantação da delegacia 24 horas. Nós estamos nessa luta desde 97 e ela foi implantada agora, esse ano. Olha quanto tempo. A questão de algumas ações que beneficiam a questão da mulher, no caso de violência, também, como a instalação da Coordenadoria Municipal da Mulher, o Conselho da Mulher,
Na instalação e implantação de todos esses segmentos, nós estávamos presentes, nós ajudamos a pensar e a organizar, e outros que ainda virão, como a Secretaria de Política para as Mulheres. É um sonho nosso de ter uma secretaria que, de fato, vai dar atendimento e fazer, de fato, as políticas públicas que atendam as mulheres sair do papel. Mas, para isso, antes disso, tem ainda a questão da coordenadoria, que ela precisa ser restabelecida para que se dê início a esse trabalho na cidade. E o Conselho Municipal do Direito da Mulher, junto com a Frente Parlamentar e com a Rede Protetiva de Atendimento às Mulheres, tem trabalhado, tem forçado para que essa seja uma das políticas que, de fato, fique para o Ribeirão Pretano e Ribeirão Pretana, que teve a participação do Coletivo Popular Judete Cecília. Quer Gislaine, quero complementar. Nós já tivemos alguns projetos aprovados muito importantes no que tange à transparência do orçamento público em Ribeirão, através de placas com QR Codes nas placas de construção, onde indica o tempo daquela construção, qual é o custo e que vai informando ao munícipe. Nas UPAs, nas UBS, o painel eletrônico que vai informando o tempo de atendimento, a especialidade, os remédios que se encontram na rede ou não. Isso tudo foi projeto aprovado. A gente também tem projetos na área ambiental, tá? Inclusive, nesse mês, a gente vai fazer uma audiência pública sobre as queimadas, porque a gente tem projetos que tratam das queimadas em Ribeirão Preto e do meio ambiente, com emenda que veio para Ribeirão para comprar um trator, para trabalhar na questão das brigadas de incêndio da Fazenda da Barra. A gente tem 2 projetos em andamento de moradia em Ribeirão Preto. É coordenado pelo Paulo Honório, ele também tem uma militância de muitos anos nessa área, e ano passado foi aprovado pelo governo Lula um projeto de autogestão de cerca de 150 apartamentos no Jardim Heitor Rigon. E qual que é a novidade disso? Não é uma construtora que faz, é um grupo gestor com técnicos que acompanha isso há alguns anos, já tem 2 anos que está na elaboração do projeto, e todas as pessoas que se inscreveram participam deste movimento e vão participar, inclusive, da construção dos apartamentos. Claro, com equipe técnica, com profissionais, com tudo. Então, assim, o diferencial vem nisso, sabe? Na educação, a gente conseguiu travar muita coisa. Em tempo da pandemia, nós formamos um comitê de enfrentamento à pandemia, nós conseguimos que o governo municipal entregasse marmitex a todas as crianças que não estavam indo na escola, porque tinha projeto no Plano Nacional da Merenda Escolar disponível, que poderia não ser gasto com comida no momento que as crianças passavam necessidade em casa. A gente tem muito projeto no sentido da elaboração e de ter um monitoramento para as políticas públicas na área da criança, no LGBTQIAP+, das mulheres, que consistem no seguinte: em a gente ter dados oficiais de violência, de vulnerabilidades, de faixa etária, de etnia, para a gente ter um retrato de como vivem e quem são as pessoas que vivem em determinados espaços, para que as políticas públicas possam ser pensadas, sabe? Então, a gente atua fortemente nisso também. E acho que fica um legado bastante importante, porque tudo que for feito no sentido de dar transparência para as políticas públicas e para a implantação delas é sempre muito necessário e ainda é precário, viu? Por mais que haja legislação para isso. Ainda Com certeza. Precário. A gente sente essa dificuldade de não ter dados mesmo, né? Isso. Não temos números, não só em relação às mulheres vítimas de violência, mas pessoas que moram nas ruas, Sim, né? a gente Tudo não muito tem. difícil. Nós entrevistamos recentemente o secretário de Assistência Social e eu fiz esse questionamento e ele assim, temos uma previsão, mas não tem nada concreto, não tem. né? Então fica difícil trabalhar assim, né? Fica bastante, e as políticas públicas não acontecem, né? Então, acho que a gente tem deixado
essa contribuição importante, além de outras, e acho que fica o que Silvia trouxe, assim, a política, ela às vezes não é necessariamente só aquilo que aparece, só aquilo que foi aprovado, só aquilo que foi para a mídia. Porque existe um trabalho político que é de organização, que é de mobilização, e que é, na verdade, um dos mais importantes que acontece. Mas não necessariamente ele vai atingir o objeto querido, né? O objeto desejado, porque as coisas demoram. Sim. E, por exemplo, a DDM 24 horas e aos finais de semana. Gente, décadas que nós brigamos por isso. Agora ela vai ser viabilizada. Ainda não do jeito que deveria ser, mas vai ser, né? A gente hoje tem uma rede protetiva, a gente hoje tem abrigo, a gente hoje tem muitas coisas que há tempos atrás não tínhamos e que é consequência de muito trabalho e de muitas pessoas envolvidas, pessoas, grupos, OSCs, ONGs, instituições. Então, assim, só deixar mais claro que a política ela nunca acontece por si só, nem por um iluminado, nem por uma iluminada abençoada que chega lá e que vai resolver todos os problemas. Isso sempre tem que partir da coletividade, porque no âmbito pessoal a gente pode muita coisa para a nossa vida individual, mas de resto tudo é coletivo, tudo tem que passar pelo social, assim como a gente não sobreviveria se não fosse através da sociedade, né? Sem mãe, sem família, nós teríamos todos morridos no ninho, né? Então, assim, trazer isso para a política também. Sozinho, você pode até ser grande, sabe? Mas você vai deixar grandes feitos se você pensar e estiver junto e através da coletividade. Acho que é isso. Muito bem. Agora me conta um pouquinho sobre o atual governo, né? Vocês são do PT, né? Atual governo PSD, MDB. Como tem sido aí essa relação entre os partidos e entre o executivo e vocês do Coletivo Popular? Tem sido razoavelmente tranquila, por hora. Eu notei que as duas pararam para pensar um pouquinho. Tem umas coisas que são assim. Ricardo Silva faz parte da frente que apoiou, que está no governo Lula. MDB está lá no governo Lula. Ricardo Silva ganhou uma eleição falando quase o tempo todo de feitos através de emendas que ele trazia do governo federal para Ribeirão Preto, tanto ele quanto o pai, ok? Nós votamos em Ricardo Silva. Por quê? Não por conta disso, mas porque para a gente ele seria um governo mais assertivo, mais dialógico, menos autoritário que Duarte Nogueira. Porque foram 8 anos de pura seca. Assim, além de não ter contato e diálogo com a Câmara, também nunca teve com a população. Nós queríamos o oposto disso e vimos no governo Ricardo Silva uma possibilidade de isso acontecer. Ok, até aí tudo certo. Nós discordamos de, por exemplo, as emendas, o dinheiro do PAC, e que é muito recurso, viu? São para lá de bilhões, eu não me recordo agora, mas existe uma plataforma do governo federal que disponibiliza, por exemplo, o quanto de recurso já veio através do PAC para Ribeirão Preto. Isso tem que ser usado, penso que o governo faz o que tem que fazer mesmo, mas o governo Ricardo Silva tem que dizer o que vai ser feito com esse dinheiro e quem foi que mandou o dinheiro. Não está dizendo? Não, porque no orçamento público, para 25, não há recursos. A gente entende dessa dificuldade. Então, nós teremos todos que trabalhar, infelizmente, com dinheiro do PAC e com emendas parlamentares, o que eu acho um horror, particularmente falando. Mas isso é o que de fato existe. Mas é necessário que o governo dê nome aos burros e diga principalmente de onde vem a fonte dos recursos, né? É um fato que a gente discorda. Outro é que um governo municipal não pode acontecer só através de mídia, né? Ele tem que acontecer na realidade da vida do povo. A gente entende as dificuldades, a gente acredita que este ano ainda vai ser um ano de acerto, de conhecimento, mas que para ano que vem não vai dar para a gente apostar nessas mesmas coisas.
Então, a gente tem essa crítica em relação, por exemplo, às pessoas em situação de rua, sabe? O orçamento da área social ele é muito curto, mas existem coisas na assistência social que podem ser dirimidas com o apoio da sociedade civil. Isso sempre foi feito, então é perfeitamente possível se fazer. A questão do dinheiro do centro administrativo de, com certeza, mais de 200 milhões. Esse dinheiro tem que voltar para cá, para lugares que sejam importantes, para políticas públicas importantes, né? E a gente tem um desafio aí muito grande da educação e da própria saúde a ser enfrentado e que vai precisar de muita coragem, de muita determinação do governo. Então, acho que os desafios são grandes, a gente tem que dar esse tempo, mas que a gente espera muito mais que isso que foi mostrado até agora. Além do dever de ser cumprido, que dialogar na política é pauta fundamental, essencial. Quem não quer conversar, que não vai para a política, né? Quem quer fazer só aquilo que quer, também não vai para a política, porque a política é o espaço de você fazer, sobretudo, aquilo que você não quer fazer. Por quê? Porque é justamente por isso mesmo. Muitas vezes você vai querer uma coisa e para minimizar, para dirimir os efeitos dela, você vai ter que consensuar, você vai ter que dialogar, você vai ter que, às vezes, negociar. O governo não precisa negociar com a gente, né? Infelizmente, ele tem uma absoluta base na Câmara. A gente até consegue derrubar vetos, mudar uma coisa aqui, outra colar, mas a gente sabe que nas questões essenciais, mais uma vez, o governo municipal tem a maioria na Câmara. O que não é bom para a democracia, mas é isso que nós temos para hoje, né? Então, a gente vai lidando com isso, entendendo as dificuldades, mas querendo que o governo faça mais aí, principalmente para 2026. Como será um ano de campanha, tomara que a gente não fique só na campanha, né? Concorda com tudo isso, Silvia? Sim, claro. E, assim, de tudo que a Ju colocou, uma das poucas vezes em que ouvi, né, eu particularmente ouvi, o Ricardo falar sobre o PAC e recurso do governo federal, foi o dia que ele esteve na Câmara e que ele falou estava tendo uma atividade sobre o Instituto Federal. E aí ele disse que esse dinheiro tinha vindo através do governo federal. Mas isso recentemente, para nós, né? recentemente, tem uns 15 dias atrás. Mas, além de ser somente agora, mas ele está vendo que há necessidade de dizer, porque se ele não disser o que vem do governo federal, nós vamos dizer. Afinal de contas, temos 3 mandatos na Câmara Municipal e nós vamos estar falando o que o governo federal manda para Ribeirão Preto em termos de recursos. Aliás, ela nem precisa, porque está lá no portal da transparência, né? Ô, Gislaine, é só um detalhe que eu acho que é Sim. importante, que eu acho que você vai também concordar com a gente. Nós temos 3 mulheres só na Câmara, vergonhosamente, né? Infelizmente também. E 3 mulheres do mesmo partido. A sociedade não engole isso. Em 2020, tínhamos 2 do mesmo partido, um de partido de esquerda, um de partido de direita. Eu vou falar assim para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas a gente sabe o que envolve cada uma dessas coisas. Já era em si uma situação bastante difícil, não pelo posicionamento, por nada que acontecesse lá dentro da sociedade. Agora, ter 3 do mesmo partido chega a ser quase uma afronta. Para os homens? Sim. Ou para a sociedade? Para a pro sociedade governo, como um todo. Para a sociedade como um todo. Para a sociedade como um todo. Então, assim, é preciso que as mulheres ocupem esses espaços. Então, assim, quando a gente falava de mandatos coletivos, eles não são hoje mais só de partidos de esquerda, partidos progressistas, não. O ano passado, a gente viveu muito isso aqui. Teve alguns coletivos, mandatos coletivos aqui durante a campanha, que estavam, inclusive, no partido do Ricardo Silva. Fazia parte do MDB, por exemplo, do PSD, e que não foram eleitos. Então, assim, não é uma coisa mais só de partido progressista de esquerda, e também não é uma coisa, acho que está ficando cada vez mais evidente, que não é uma coisa só para vencer a eleição. Porque pode ser o que for, não se ganha a eleição só porque você juntou um grupo de pessoas.
É preciso ter outros critérios, outras características. Senão, além de não vencer, se vencer, depois não suporta o peso. Porque dividir poder realmente não é uma coisa que pertence com facilidade ao ser humano. Isso tem que ser muito tratado, cuidado, né? Tem que ser diagnosticado, tem que ser quase tratado com lupa ali, né? Sim. A gente sabe o que isso representa. E é da humanidade, é uma condição humana. Então, assim, primeiro saber lidar com isso e reconhecer que as coisas vão acontecer. Porque senão não tem quem sustenta isso. E aí, quanto mais vivência esse grupo tiver, e quanto mais maturidade pessoal e política ele tiver, mais chance haverá o mandato coletivo de errar menos, de dar certo, né? Vamos dizer assim. Porque não é uma tarefa fácil em situação nenhuma. E quando se trata de mulheres nesse espaço, aí elas são piores exponencialmente. Por tudo. Seja pelos recursos, seja pelas disputas começar dentro do partido, depois na sociedade, na hora do voto e depois de eleita, no legislativo ou no executivo, seja o espaço que for. Desafio o tempo inteiro. Sim. É sempre. E assim, o que valia quando eu tinha 20 anos, em que a imensa maioria das mulheres, principalmente as que não tinham condições de estudar, elas tinham que viver para a família. Pouquíssimas saíam para o mercado de trabalho, né? Muitas ainda eram... muitas casas ainda eram chefiadas pelo homem, o homem que mantinha a casa ainda mantinha a mulher lá dentro da casa, só cuidando dos afazeres domésticos e da família, né? Quando esta mulher, há 40 anos atrás, a mais também, saía para o mercado de trabalho, ela não só tinha que ser competente, como ela tinha que provar que era competente, além de todas as outras funções que ainda continuavam com ela. Nós avançamos muito, mas a gente ainda continua com essa carga. Mesmo que a educação tenha mudado fracionalmente, que homens tenham mudado de comportamento e que já mudaram também de atitude, né? Ainda vivemos uma realidade parecida com essa. Então, assim, qualquer espaço de poder que a mulher ocupe, ela terá problemas, terá desafios, e na política isso é de uma forma absurda e o tempo todo, desde a violência simbólica até aquilo que é aí aberto para que todo olho possa ver. Discurso forte, né? É isso. Agora eu vou aproveitar a presença de vocês aqui, né, do PT, para pedir para vocês fazerem uma análise aí o que está acontecendo com o presidente Lula, porque as pesquisas mostram, aí a mídia tem divulgado constantemente que a popularidade dele vem caindo por uma série de fatores, né? O que vocês, que são do partido, que vivenciam isso, qual a análise de vocês, né? Pessoas que estão dentro do grupo. Tem muitas, viu? Tem muitas análises, a gente tem feito isso rotineiramente. Porque é um desafio muito grande a ser enfrentado, e que não é só do Lula, que não é só do governo Lula, sim, mas que, em grande medida, muitas coisas estão aí no âmbito, no espectro mesmo dos partidos de esquerda do Brasil, os partidos progressistas do Brasil mesmo. Então, assim, eu vou elencar algumas, depois a Silvia complementa. Nós tivemos, desde 2014, uma derrocada de direitos no Brasil, na política. Depois nós tivemos 4 anos do governo Bolsonaro, onde muitas políticas públicas e algumas reformas que afetaram profundamente a vida do povo brasileiro foram feitas, né? Principalmente a reforma trabalhista, cortes na educação, cortes, por exemplo, nos projetos de moradia, de habitação no Brasil, que desde 2016 ficou parado no Brasil, podendo ser revisto só ano passado, em 24, em 23, sabe? Então, assim, o governo Lula, ele teve em si alguns desafios a serem enfrentados no sentido de resgatar minimamente, de dirimir os efeitos de algumas políticas públicas que já tinham sido implementadas no Brasil. Grande parte dos projetos dele foi, inclusive, de rever projetos do primeiro e do segundo governo dele.
ao passo que nós poderíamos avançar, a gente teve que recuar para retomar, para resgatar aquilo que já estava acontecendo e que foi perdido. Bom, por outro lado, o governo Lula foi eleito numa frente ampla democrática, que inclui todos os partidos. E mesmo que essa frente tenha sido ampla e que colocou esta frente ampla no governo, a gente percebe que no frigir dos ovos, nas entranhas do poder, nem todo mundo que está nesta frente que compõe hoje o governo Lula defendem e trabalham para o governo Lula. A gente vê outras coisas acontecendo. E que vai muito na linha disso que a gente acabou de falar. Por exemplo, as emendas impositivas. Infelizmente, continua isso. Infelizmente, um percentual absurdo do orçamento federal vai para as emendas, vai de diversas formas dos deputados federais. É de bancada, é pessoal, de bancada política, assim, é uma coisa absurda, e que se fosse para o governo federal aplicar nas políticas públicas, eu penso que seria muito mais democrático, até para além dos currais eleitorais, né? Que realmente é o que acontece no país. Então, assim, o Lula também é refém disso. Lula também é refém de um Congresso onde a maioria é composta por pessoas que são oposição ao governo. Bom, onde é que a gente tem falhas? Em muitas coisas, né? Nem tudo a gente acerta, obviamente. Mas, por exemplo, a questão da comunicação nos partidos de esquerda é um problema muito grande. O PT tem 45 anos, né, Silvia? 45 anos. As nossas lideranças, as mais fortes, já estão todas dos 50 e poucos para cima, entende? As grandes lideranças mesmo, hoje tudo passa de 70 anos. Então, assim, a gente tem uma dificuldade real de linguagem, e que é humana também, que tem que passar por muitos processos, e a gente ainda conta com uma perda bastante real, que, por exemplo, e eu vou citar com todas as letras, sem medo, lá em 2016, na primeira eleição do Trump, por exemplo, a questão das redes sociais explodiu nos Estados Unidos, foi capaz de promover a eleição, a eleição mesmo do Trump, aquilo se alastrou. O Brasil já fazia parte naquele momento dos meandros, das negociações, das aprendizagens, dos recursos, e hoje quem domina a mídia, quem que é? Os donos das redes virtuais. São eles, não é? O Amazon, o Twitter, o Google, Facebook, o Insta, o Face. Eu não vou lembrar o nome deles, mas o Elon Musk. É um dos pequenos exemplos, existem outros, né? Então, assim, na verdade, eles hoje detêm os meios de comunicação possíveis, e quem de fato consegue fazer bom uso disso, e há muito mais tempo que governo Lula, que partidos progressistas de esquerda, é a direita e a extrema-direita. Além de todo o recurso que eles dispõem, que a outra parte não tem, né? Então, assim, é um jogo desleal, é uma guerra, assim, sabe? Quase Gaza com Israel, Irã com Israel, uma coisa absurda o que a gente está vendo. E mais que, apesar disso, e a nosso favor, nós temos algumas coisas que nenhum outro partido tem, né? Que é uma militância, que é uma pulsão de vida esperançosa, porque acredita e porque tem compromisso real com a classe trabalhadora, com quem mais precisa, com a questão do uso do solo, da terra, hoje com a questão ambiental, né, e que a gente vai ver poucos grupos defender para valer a questão das crises climáticas, a questão ambientalista no Brasil e no mundo, e a gente sabe que isso envolve diretamente grandes nações, porque a gente pode diminuir o gasto, diminuir a energia em casa, consumir menos, mas mesmo fazendo a nossa parte, a gente sabe que isso é quase nada perto do que as grandes nações não evitam economizar, apostam no rentismo, apostam no lucro, em detrimento de tudo e qualquer outra coisa. Então, assim, salvar
o planeta hoje, nem digo planeta, digo o ser humano, a humanidade. É tudo que nós devemos fazer. Em vez de ter tantas guerras nos dias de hoje, apavorando e matando, excluindo vida, a gente tinha que fazer guerra contra o capitalismo, sabe? É contra todos os grupos que não defendem, que não pegaram ainda Contra no chifre fome, do boi da miséria, defesa né? ambiental para resolver a fome, para resolver o emprego de verdade, para salvar a vida, porque se a gente for extinto daqui, isso não vai demorar, já tem estatística para isso, se a gente continuar do jeito que está, o planeta ele vai se regenerar e ele vai continuar aí muito bem, obrigada. E nós, ó, Tchau. isso é política. Então, quem não quer conversar sobre isso, quem não quer pensar na vida dos seus netos, sei lá se teremos bisnetos, tataranetos, o que vai vir pela frente, realmente não está a fim de fazer política. E aí eu pergunto, quem é que sai perdendo com isso? Quem perde? Nós mesmos, todo mundo, né? Só nós. Só nós. Só nós. Quer complementar alguma coisa, Silvia? Olha, de tudo que a Ju colocou, tem uma questão que eu acho assim, de extrema importância, que foi o fato do Lula ter ganho a presidência, mas não ter feito a maioria no Congresso, não ter feito a maioria no Senado. Esse também é um dos fatores que impede, não do Lula fazer o que é importante para ele, mas para o país. Por exemplo, por que agora Congresso e Senado estão brigando por conta dos recursos, das emendas? Porque eles querem tirar o recurso de quem? Da classe trabalhadora. Quer acabar com o quê? Com Bolsa Família. Porque o entendimento que tem é que o Bolsa Família é para gente vagabunda, que não quer trabalhar. O governo Lula hoje, além de estar distribuindo recurso para o Bolsa Família, também tem a questão do emprego, que aumentou em, não sei te dizer em quanto, mas foi muito. A questão do emprego no país melhorou muito do último mandato para esse, que foi do antecessor do Lula. Mas isso não chega na ponta. A questão da comunicação do governo federal, eu acho que peca aí. Tem muitas coisas que Lula fez, que o governo federal está fazendo, mas que não está chegando para a dona Maria que mora lá no Parque Ribeirão, que não está chegando lá para quem mora lá no Parque Avelino, que não está chegando para quem mora no Jockey Club. E é esse feedback que não chega e, portanto, ele não é visto, ele não é falado. No entanto, não existe, mas ele acontece. Por isso que a comunicação do governo federal, ela é falha. Eu acho até que melhorou, mas ainda tem muito ao que ser feito. Tem muito. Nós precisamos ter esse domínio um pouco mais das redes sociais no Brasil. E outra coisa, quando se fala em adequar as redes sociais, não é o governo controlar a questão das mídias sociais, mas sim saber o que está sendo colocado, como deve ser colocado e regular, para que não saia tanta besteira como tem saído. E de que forma que vai se fazer isso? Somente regulando. Mas não é isso que sai na mídia, não é isso que é dito. A questão é que precisa regular porque quer cortar o que o pessoal quer dizer, as falas, e não é isso. A proposta do governo para o povo brasileiro é bem maior do que está sendo dita, mas não chega. Não chega. E a gente precisa buscar estratégia para chegar. 2026 está aí. É isso, tá aí. Nossa, pulinho. São muitos desafios. São muitos, né? Sim. Que bom. Mas, meninas, infelizmente nós já chegamos ao final desse episódio. Nós já estamos há quase 1 hora, né? Meu Deus, a gente fala. Geralmente a gente faz uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Nós já estamos há quase 1 hora, mas é que o tema é importante, né? Eu, quando lembrei de vocês para convidá-las e tal, eu falei, gente, quero muito falar sobre o mandato coletivo popular, porque não é todo mundo que sabe o que é isso, não. Né? Não é assim, é o que você falou, não chega para Dona Maria do Quintino, né? Falar, que é isso, né? Eu conheço a vereadora Judete, e o mandato, não sei o que é isso, não. Falei, a gente precisa trazer isso para o Podnext, porque aqui a gente gosta de dar informação de qualidade,
né? E além disso, mostrar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo também, porque não foi à toa que o mandato coletivo Judete Zilli foi reeleito, né? Sim. Quando há uma reeleição, é sinal de que foi aprovado, né? Então, Sim. creio que a Pois é. população esteja gostando. Então, quero dar parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Câmara de Ribeirão Preto e dizer que o Podnext está de microfones abertos sempre para qualquer novidade que vocês tiverem. A gente tem muitas novidades, tem Tem, umas né? coisas importantes que a gente está fazendo e que não foi possível falar. Então a gente já vai marcar um próximo episódio, Tá tá bom? Vamos sim. Combinado? Vamos. Então tá fechado. Obrigada pela oportunidade, viu? É muito bom a gente ter espaços assim, mais populares, mais democráticos, né? Para a gente poder conversar. Principalmente sobre essas coisas que não Sim. chegam para todo mundo, né? E possivelmente não vai chegar também, mas a gente tem que ir trilhando todos os caminhos possíveis. Então, obrigada aí isso. pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Obrigada mesmo, até porque se faz necessário dizer o que é o mandato coletivo para a cidade de Ribeirão, porque a cidade toda ainda não conhece, não sabe o que é um mandato coletivo. E Sim. nós estamos no segundo mandato e não é à toa, né? É isso aí. Meninas, muito obrigada, viu? Por tudo. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext, hoje entrevistando a Judete Zilli e a Silvia Diogo, que integram o mandato coletivo popular da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Tchau, tchau e até a próxima.